Pai do Senhor, aos irmãos da DAC, dando continuidade aí à nossa lição sobre Elias e Eliseu. A gente já está chegando na reta final do nosso trimestre, né? Já é a lição 11, a antepenúltima lição. E hoje a gente vai falar sobre o cerco a Samaria. O objetivo geral da nossa lição é crer que Deus tem a solução para os seus, ainda que haja fome na terra. Se tiveres debaixo da promessa, com certeza Deus dará a solução. Abre portas, envia profetas e abençoa você. Então vamos começar a fazer o primeiro comentário aqui. E como os irmãos bem sabem aí, que eu gosto sempre de dar o ponto contrário, né? Porque escola é exatamente para a gente discutir e crescer em relação à nossa compreensão, em relação ao nosso entendimento. Não é meramente a gente chegar aqui, ler a lição, né? E vocês absorverem tudo como se fosse uma verdade completa e absoluta. Isso aqui é uma lição. Tanto eu sou falho, quanto o escritor é falho, quanto a compreensão disso aqui pode ter falhas. É aí que entra a nossa discussão. É por isso que é tão importante participar desse tipo de aula, né? Quem é inerrante é a Bíblia, certo? A nossa compreensão da Bíblia também ela pode ser errada em alguns pontos. E é por isso que eu sempre volto e discuto verdades bíblicas. A primeira questão que eu falo aqui, eu gosto sempre de bater também na lição, né? Não porque eu acho a lição ruim, não, de forma nenhuma. É porque eu quero que vocês internalizem a discussão e cresçam, né? Que é o objetivo da gente compreender como Deus age. Então, bora lá. Eu não gosto de alguns termos que a igreja atual utiliza, como, por exemplo, aqui no objetivo específico. Ela fala aqui, na segunda linha, se levante e tome posse da sua bênção. Saber que você já está abençoado com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Né? Mas para isso precisa agir primeiro. Tome posse da sua bênção. E lá em cima fala que se você crê em Deus, né? Ainda que haja fome na terra, se estiver debaixo da promessa, Ele não vai deixar você passar fome. Vamos fazer o primeiro comentário aí. Deus abençoa os seus? Isso aqui é óbvio, né? Só que tem um detalhe. Se a gente for estudar, em um estudo não muito profundo, sobre o povo eleito de Deus, que é a nação de Israel, que é o povo de Israel, e vier só pelas páginas da Bíblia, não precisa nem ir muito profundo em história, não. Tá? A gente vê que o povo de Israel, ele sofreu demais, demais. Eles morreram de fome, eles foram cativos, eles morreram guerreando, eles viram as mulheres deles sendo estupradas, sendo tomadas como escravas sexuais, eles viram os filhos sendo mortos, e era a nação eleita, era a nação eleita. Só que essa nação eleita, em vários momentos, ela estava sob o juízo de Deus. E estando sob o juízo de Deus, a grande parte da dificuldade e daquela perseguição que havia naquele momento recaía sobre todos, mesmo os bons. Alguns relatos da Bíblia aqui trazem alguns detalhes, algumas histórias que são exceções dentro desse contexto, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Deus vai cuidar? Sim. Mas se a gente tiver numa nação que está debaixo de juízo, o juízo também vai recair sobre a gente. Não tem como fugir absolutamente disso. Você pode morrer, ir para o céu, mas está por causa de que você estava dentro de uma nação que estava em juízo, certo? Deus, se ele quiser, ele acaba com a fome, acaba. Como ele acabou várias vezes. Mas se você estiver debaixo de juízo, então vamos tomar cuidado. Por quê? Agora trazendo para a nossa realidade aqui. Tem gente que acha que pelo simples fato de estar em uma igreja, absolutamente nada de mal vai acontecer com ela. Não vai ficar doente, não vai passar dificuldade, não vai ter porta de emprego fechada, tudo vai dar certo. E é o que, infelizmente, muitas igrejas estão vendendo. Né? A bênção facilitada, né? Seja membro da nossa igreja, pague o seu dízimo e você será abençoado. Observe, eu sempre falo isso. Eu não estou falando da ADAC, eu não estou falando de uma igreja específica. Eu estou falando sobre uma realidade da igreja da atualidade. É uma vendedora de bênçãos, né? Só que aí quando a pessoa vai para a igreja acreditando nisso, que vai ser curada, que não vai ter doença, que não vai acontecer nada, e ela passa por dificuldades, sim, passa por perseguições, passa por momentos assim que às vezes você até fica descrente, que você olha para o lado, para o ímpio, e aparentemente o ímpio não está com aquele problema que você tem.
Quando a pessoa acredita que pelo fato de estar na igreja nada vai acontecer, e acontece, ela vê acontecendo, muitas pessoas começam a entrar numa paranoia espiritual. Ou perdem a fé logo de vez e saem da igreja, porque entraram atrás disso, né? Foi vendido um produto que ela não conseguiu ter lá dentro. Ou elas continuam dentro da igreja com uma espiritualidade fraca, né? Sem compreender exatamente como Deus trabalha. Então o povo de Deus também passa por juízos. Muitos aí, muitos eleitos, muitos salvos, devem ter morrido de fome ao longo da história. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, não tenho o nome de ninguém, mas eu tenho certeza, é só a gente ler a história, né? Foram para o céu, sem problema, como, por exemplo, na época das perseguições, né? Quando o cristianismo ali na época do Império Romano começou a ser perseguido, quer seja ali sobre Trajano, sobre Décio, né? Décio mesmo foi um perseguidor voraz dos cristãos. Será que todos os cristãos que morreram ali foram empalados, crucificados, queimados? Deus nos protegeu? Né? Então a gente tem que ter cuidado de achar que a única forma que Deus trabalha é te protegendo sempre. Não. O projeto de Deus é em relação ao plano dele. Ele vai proteger os seus? Sim. Mas em alguns momentos esses seus serão mártires, exatamente como diz Tertuliano, que o sangue dos mártires era a semente do cristianismo. Né? Eu estou falando aqui em relação à época das perseguições. Vários salvos, vários mártires ali, Deus deixou aquilo acontecer para que aquele exemplo frutificasse o evangelho e frutificasse a igreja cristã. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes Deus quer ser glorificado no nosso sofrimento, certo? Então tomemos cuidado. A regra é que a gente seja protegido? Sim. Mas pode acontecer que não? Também sim. Isso é histórico, isso é bíblico, certo? Estou desanimando ninguém, não. Continua indo para a igreja, continue tendo sua fé, mas só que a gente tem que ter cuidado com certas compreensões humanizadas da atualidade. Vamos voltar o raciocínio para a Bíblia. Fundamento aí está em João 14:12. Né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu acho meio descontextualizado isso aqui, né? Mas, enfim, eu não vou comentar muito sobre o fundamento. Talvez aqui o escritor da revista ele queira dar assim a aparecer o que Eliseu falou, né? Mas eu não sei, eu não consegui captar exatamente o que ele quis dizer, não. Mas vamos aqui para a leitura que está em 2 Reis 6, 24, 30, que conta a história do cerco de Samaria. Né? Só para vocês entenderem mais ou menos aqui. Os únicos 3 reis que tiveram aí a honra de governar sobre as 12 tribos, sobre todo Israel, foi Saul, Davi e Salomão. Por causa da idolatria de Salomão, Deus falou que ia tirar o reino dele, né? Então, depois de Salomão, o reino foi dividido entre Jeroboão e Roboão. O reino do norte, foram 10 tribos para o reino do norte, né? Que é conhecido como reino de Israel. Que nesse contexto aqui, era o rei, quem era o rei lá era o rei Acabe, né? Nesse contexto aqui, a capital era Samaria, que tinha acabado de ser erguida essa capital, Samaria. Então, no Reino do Sul, que ficou conhecido ali com a capital em Jerusalém, que era o reino de Judá, ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Por isso que ficaram conhecidos como os judeus. Mais para frente, lá no ano 722, quando a Assíria levou cativo o Reino do Norte, houve simplesmente aí praticamente a aniquilação dessas 10 tribos. É por isso que esse povo de Israel só ficou conhecido por causa da tribo de Judá. Essa permaneceu. Mesmo quando foi cativo para a Babilônia, ela voltou para Jerusalém, reergueu a cidade e eles continuaram professando a fé judaica que chegou até a gente e hoje a gente conhece como, né, o cristianismo, mas a gente é filho dos judeus. Então eles ficaram conhecidos como judeus por causa da tribo de Judá que permaneceu. Permaneceu por quê? Porque era dela que viria Jesus. Então Deus manteve a tribo de Judá. As outras 10 tribos que foram para o norte, que a gente vai falar que o cerco a Samaria é em relação à capital do Reino do Norte. Elas sempre tiveram reis que foram muito piores do que os reis que passaram pelo Reino do Sul, né? Eram reis que eram idólatras, eram perversos, eram maus e trabalhavam completamente distantes de Deus.
Mas aquela nação das 10 tribos já começou, quando houve a divisão do reino entre Jeroboão e Roboão, ela já começou com um tom exatamente de separação, de revolta, de rebeldia. Então, a gente só viu eu desencadear o desaparecimento desse reino. Mas nesse contexto aqui, a gente vai ler, né? E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Ainda existia Samaria, ainda existia o reino do norte. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que a comida ficou tão escassa que até as coisas que eram tratadas como esterco de pombas, ou seja, coisas que eram imundas, estavam sendo vendidas por preço exorbitantes. Ou seja, o povo estava desesperado por não morrer de fome. Porque muitos exércitos, o que eles faziam? Eles não atacavam diretamente a cidade que eles queriam conquistar. Eles cercavam, sitiavam a cidade, cortavam o abastecimento de água e de comida e deixavam o povo ou morrer de fome ou se desesperar e querer sair. Aí eles matavam todo mundo, invadiam e dominavam com mais facilidade. E isso foi uma tática aqui que o rei da Síria utilizou. Verso 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Esse rei aqui, que era o rei Acabe, né? Ele não confiava nesse senhor em maiúsculo aqui, que era o rei de Israel, né? Que era o senhor, que era o Deus que a gente conhece, né? Ele era idólatra. Ele adorava Baal. E principalmente depois que ele foi humilhado no Monte Carmelo, ele viu que esse Deus Baal dele não valia de nada. Então o rei Acabe era um rei que não tinha autoridade nenhuma espiritual. Então quando essa mulher aqui desesperada e ainda propondo que se trocasse o filho de um pelo filho de outro para que eles não morressem de fome, e isso infelizmente é uma prática que só de imaginar isso me dá arrepio. A fome era tão grande que você pegava o teu filho e passava para uma outra família assá-lo e comer para que eles não morressem, porque você não tinha coragem de comer seu filho, mas você dava para que esse filho fosse feito como refeição. E a outra família te passava o filho dela. Olha que coisa terrível. Imagine você tendo que passar um filho seu, uma criança de 1, 2, 3, 5 anos, não sei, para que seja comida por outra família. Isso é... Não, meu Deus do céu, eu não consigo nem ter palavras para falar isso aqui. Mas tá, então ela propôs isso para o rei Acabe. Não é só que o rei já estava tão desesperado, sem nenhuma autoridade espiritual, sem nenhuma confiança no Baal dele, no rei dele, que ele dá uma resposta que ele não sabe o que faz, né? Então tá, aí, para finalizar aqui no verso 29. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe, eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Ou seja, ele estava em desespero. Ele não sabia o que ia fazer. E se vocês estão acompanhando biblicamente falando, vocês vão ver que quando esse Ben-Hadad, ele manda por 2 ou 3 vezes, eu acho que 3 vezes, mensageiros, primeiro para falar para ele se render. O rei Acabe já entregou os pontos logo no começo. E esse rei Ben-Hadad, como ele viu que foi fácil demais, toda vez ele subiu o tom. Então, na primeira resposta, Acabe já chamou ele de meu senhor. Ou seja, já se considerou servo desse rei. Acabe estava em desespero completo. Como o rei Ben-Hadad viu que estava fácil demais, ele mandou novos mensageiros dizendo: não só a tua prata e o seu ouro serão meus, mas tuas mulheres e os teus melhores filhos também. Acabe também bateu palma. Aí, como o rei Ben-Hadad viu que estava muito fácil, falou: não, então vamos aumentar o tom. E aumentou o tom. Falou que ia mandar mensageiros e que esses mensageiros iam fazer uma vistoria em todos os locais, inclusive em quem servisse o rei, né, e nas pessoas ali das imediações, e que tudo que eles vissem dentro das casas de todas as pessoas que estavam ali ao redor, o que eles achassem que era de valor eles iam pegar. E Acabe também não falou nada, não subiu o tom, porque ele sabia que não tinha autoridade espiritual. Ele não confiava no Deus de Israel. Então, introdução. Estudaremos nessa lição o cerco de Samaria, quando Ben-Hadad II, pois houve outros 4 Ben-Hadads entre Síria e Israel.
né? Aí fala Smack Chavalas, soube que seu exército estava prisioneiro em Samaria e por causa deste cerco não entrava e nem saía ninguém. A comida acabou e veio a grande fome. Aqui fala sobre o cerco a Samaria, né? O cerco a Samaria durou provavelmente cerca de 8 meses. Imagine você 8 meses cercado, sem água, sem abastecimento de água e sem comida. Imagine isso. Fala a quantidade de cavalos e tal, isso aqui eu não acho tão pertinente falar. Conclui-se que o rei de Israel, na época do profeta Eliseu, não esperava o cerco ou era desorganizado. Né? Que ele fala sobre aqui questões de número de cavalos e tal. Mas era um rei que ele agia de acordo com o pensamento dele. Ele não era um rei que agia de acordo com os mandamentos ou a direção do Deus de Israel. Né? Então, nesse sentido, a gente pode considerar ele desorganizado ou despreparado, porém, dentro da cabeça humana dele, de repente ele estava preparado. Né? Mas Deus sabia e sempre sabe o que vai acontecer com antecedência. No caso de Acabe aqui, ele teve um livramento e não foi por causa dele. Né? A gente vai ver isso aqui já já. Então, bora lá. A fome contínua. Pouco tempo a cidade sitiada ficou sem comida e a fome prevaleceu pelo fato de não entrar e nem sair ninguém, tendo como consequência disso a falta de comida, e isso foi uma maneira inteligente do rei da Síria tentar destruir os samaritanos. Mas Deus deu a vitória através do profeta e não por merecimento, mérito do rei, que eu acabei de falar aqui. O ímpio Ben-Hadad II esqueceu como o profeta Eliseu havia derrotado seu pequeno exército e logo invadiu Samaria com o intuito de conquistá-la inteiramente. Se esqueceu que a vitória está com o povo de Deus. Se creres, verá a glória. João 11:40. Porém, rei de Israel também se esqueceu de quem era o profeta Eliseu, ameaçando-lhe de cortar-lhe a cabeça. Em seguida, ele viu mais uma vez quem verdadeiramente é o Deus de Eliseu. Voltando aqui e pegando o comentário que eu fiz no começo do vídeo. Logo invadiu com o intuito, se esqueceu que a vitória está com o povo de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Esse contexto de João 11:40 está descontextualizado com a história que a gente está falando aqui, certo? A vitória está com o povo de Deus. A gente precisa entender isso aqui. A vitória está com o povo de Deus. Será que Israel, toda a guerra que se meteu, ganhou? Não. Perdeu inúmeras guerras. Foi cativo e escravo inúmeras vezes. Então vamos completar essa frase aqui. Se esqueceu que a vitória está com o povo de Deus, vírgula, que esteja obedecendo as ordenanças de Deus, porque existe o povo de Deus que desobedece a Deus. Esse povo cai em juízo. É aquele comentário que eu fiz. Não é porque você está dentro da igreja que tudo vai dar certo. Muitas vezes você está sob juízo e nem sabe. Certo? Então, tomemos cuidado com essa ideia. A grande fome, item 1.3. A comida indesejável. Né? Quem tiver curiosidade, eu acho que todos têm a lição aí. Né? Não dá para falar sobre tudo. Aqui ele fala sobre questão de quanto valeria, mais ou menos, aí esses alimentos aí que eles estavam comprando. Né? Os alimentos aí estavam, o termo de hoje, o olho da cara, né? Mas quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada aí. Eliseu profetiza a abundância de comida, a mudança dos preços. Uma medida de farinha no hebraico seá custava, aqui ele fala a mesma coisa. De repente a situação ruim acabou. 2 medidas de cevada, era 100 litros, que dava para uma família de 4 pessoas passar aproximadamente um mês comendo. Só explicando aqui, porque eu não li o parágrafo anterior. Então, o povo de Israel, né, o povo de Samaria, e o rei Acabe, eles viram que aquela situação era impossível de melhorar. Só que Eliseu chega e profetiza e fala que no outro dia a situação ia melhorar. Né? E todo mundo duvidou. Então, o que o autor está colocando aqui é como realmente as coisas mudaram de um dia para o outro e como os preços baixaram. Né? A lei da oferta e da procura. Isso aqui existe até hoje. Principalmente comida. Se a comida está acabando e você vai morrer por causa daquilo ali, você troca um carro num pedaço de pão. Né? Você troca uma Ferrari num pedaço de pão. É a lei da oferta e da procura que sempre houve, sempre existiu. A vida poupada. A chegada repentina do mensageiro do rei, logo em seguida a chegada do próprio rei, provocou uma nova profecia. O povo seria aliviado daquele pesadelo. Seria uma estupidez matar o profeta de Deus. O rei havia dito:
Tão certo como vive o Senhor que a cabeça de Eliseu não fica sobre o seu corpo, segundo a Reis 6:31. Mas de imediato o rei mudou de ideia, porque viu mais uma vez que o profeta estava lá, e através dele tudo mudaria como realmente mudou. Onde chega um homem de Deus, se for realmente de Deus, agora gostei do comentário aí do autor, chega bênção na terra. A porta de Samaria, um dos principais auxiliares do rei, em que o monarca se amparava, falou que a profecia era uma realidade e que o rei deveria crer. E como o rei se inspirava em seu auxiliar, esperou para ver, desistindo de cortar a cabeça do profeta Eliseu. Sabemos, é claro, que tudo isso era proteção divina na vida do profeta. Cumprimento da promessa. Os preços caíram drasticamente. Isto só poderia acontecer por um grande milagre de Deus, porque ainda que os sírios fossem embora e levasse tudo, não ficava o que comer em Samaria, pois devido ao cerco da cidade, tudo o que tinha havido acabado, e Eliseu disse: amanhã, a esta hora, aí vem o fim do cerco. O capitão cujo rei confiava e se encostava zombou de Eliseu e disse: ainda que o Senhor abrisse janelas dos céus, não aconteceria isto. Eliseu disse: eis que verá com os teus olhos, porém não comerás. 2 Reis 7:2. É outra coisa também que a gente tem que ter cuidado. Né? Quando o profeta fala alguma coisa, pelo menos na Bíblia, e você duvidava, mesmo que você fosse do povo eleito, você fosse escolhido, olha o que aconteceu com Zacarias, olha o que aconteceu com várias pessoas que não acreditaram nas profecias, né? O capitão com certeza viu tudo como tudo aconteceu, mas morreu porque o povo o atropelou na porta da cidade e ele morreu. Pois quando Deus fala, se cumpre, não importa como. Deus é a sabedoria, inteligência e sabe como fazer. Quando o profeta fala, Deus começa a trabalhar. Isso aqui eu vou comentar isso aqui discordando desse título. Quando o profeta fala, Deus começa a trabalhar. Não. O profeta fala quando está na hora de falar. O profeta fala quando Deus já trabalhou, já fez e está na hora exata de executar. Então não é por causa que o profeta falou que Deus vai fazer. Não. Deus incita o profeta através do seu próprio espírito a falar as coisas no momento em que o próprio Deus quer que as coisas aconteçam. Certo? Não foi Moisés que decidiu a hora que o mar ia ser aberto, que as pragas viriam. Não foi Elias ou Eliseu que decidiu a hora dos milagres. Foi Deus que os incitou e os direcionou na hora que ele, o próprio Deus, queria que aquilo acontecesse. Isso aqui não é diferente, certo? Tá? Aqui fala dos leprosos. Isso aqui eu julgo de menor importância. E não dá para a gente tratar a lição toda, né? Infelizmente. Porque senão, presencialmente, a gente tem 1 hora e meia para a gente conversar, né? No vídeo aqui, que tem menos interação, menos discussão, geralmente 30 minutos, 40. Eu já gravei vídeos aí de 1 hora. Acho que deve ter alguns irmãos aí que devem ter ficado doido com esse tempo aí, mas geralmente não dá para passar a lição toda, certo? Entendendo o caminho de Deus. Os caminhos do Senhor, nosso Deus, têm passagens que precisamos estar em sua presença para entendermos. Toda essa reviravolta que houve do grande barulho a ponto de assustar os sírios, que eram muitos e bem armados, é certo que o barulho foi imenso, pois os sírios abandonaram tudo, deixando cavalos, objetos, roupas, comidas, deixando tudo para os leprosos que avisaram ao rei e todo o povo da cidade. Foi exatamente o que eu não li aqui. Aqui ele fala sobre os leprosos, que foram lá onde os sírios estavam acampados, e chegou lá, os sírios simplesmente foram embora, deixaram tudo para trás. E eles avisaram o rei. Deixando cavalos, objetos, roupas, comidas, avisaram o rei e todo o povo da cidade. Acabou-se a fome em Samaria e aconteceu como falou o profeta. Uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Deus falou, está falado, porque ele é o Deus que tem todo o poder. Só para vocês verem isso aqui. E provavelmente isso aconteceu. Em relação a essa guerra em específico, a gente não tem esses relatos. Porém, em várias guerras de Israel, que Israel esteve envolvida, principalmente as 3 últimas guerras que são as mais famosas, né, a Guerra Árabe-Israelense, que foi em 1948, que foi logo após ali Israel, pela ONU, ali ser considerado uma nação, né? Então, houve uma coligação dos países árabes
logo depois que Israel foi considerado nação, ele ganhou direito ao território. Então, as nações árabes, principalmente ali sírios, libaneses e egípcios, principalmente eles, fizeram uma coalizão de várias nações. Então, um exército muito maior. Israel ainda desorganizado, porque ele vinha ali depois de guerra civil. Ele ainda estava com o exército desorganizado, um exército menos equipado, bem menor. E todos os países ao redor deles, que foi essa Liga Árabe, resolveu invadir para destruir Israel. E era a palavra deles. Eles queriam exterminar a nação de Israel sob o mapa. Tanto essa guerra de 1948, quanto a de 1967, que foi a Guerra de 6 Dias, quanto a de 1973, que é conhecido como a Yom Kippur, né? Em todas essas guerras, as nações árabes tentaram invadir Israel, sempre com um ambiente mais propício para eles, sempre. Maior número de soldados, maior número de aviões, maior número de tanque de guerra, maior número de tudo. Então, humanamente falando, era uma guerra vencida com facilidade. Porém, não foi isso que aconteceu. Nesse caso aqui, né, que o povo, os sírios, simplesmente fugiram e deixaram tudo para trás, eles começaram a ouvir um grande exército, um grande brado como se tivesse um exército gigantesco. E eles simplesmente fugiram desesperados e deixaram tudo para trás. Né, a gente tem, quando o anjo vem e mata 185 mil do exército de Senaqueribe, a gente vê isso aqui. Nesse relato não tem isso. Mas eu falei dessas 3 outras guerras aqui, porque essas 3 outras guerras têm relatos no YouTube. Isso aí vocês podem procurar. Quais são os relatos que tem no YouTube? Porque nessas 3 guerras aqui aconteceu coisa muito parecida com o que aconteceu aqui. Nessa guerra que a gente, nesse cerco que a gente está vendo aqui na lição. Que foi o quê? O exército simplesmente abandonou tudo e saiu fugindo, desesperado. Aqui a gente não tem relato, mas nessas 3 guerras de 48, 67 e 73, a gente tem relatos de comandantes, de generais que estavam do outro lado. Né? Que vocês pesquisarem na internet, tem. Os generais do exército árabe. Hoje eles relatam, por que vocês fugiram? Deixaram o tanque de guerra para trás, deixaram isso, deixaram aquilo, deixaram tudo e fugiram. E há relatos de vários e vários generais que eles falam o seguinte, que apareceu um exército celestial gigantesco em cima do monte. Geralmente era em cima de um monte que aparecia. Um exército de um lado de um pequeno número de israelenses. E quando eles viam esse exército celestial, eles se desesperavam de medo, havia um temor, né? Eu acho que é um temor que seja um temor espiritual, muito mais forte do que meramente um temor físico ou humano, né? Um temor espiritual. E eles simplesmente, com um desespero, eles fugiam desse fronte de batalha, né? E deixaram tudo para trás. Então, nessas guerras em que Israel se meteu, 48, 67, 73, tem relatos muito concisos em relação a isso. E se a gente for analisar número de tropa, estratégia militar, Israel era para ter sido fulminado, ter sido extirpado, extinguido, desaparecido, assim como as 10 tribos desapareceram. Só que Deus não deixou, e uma coisa que eu acho fascinante em Deus é exatamente quando, dentro da noção humana, tudo está contrário, e a gente vê que tudo acontece, vamos colocar assim, contrário àquilo que estava previsto dentro da mentalidade humana, e obviamente a gente vê que tem Deus nesse negócio, porque infelizmente o homem é assim. Quando ele tem poder, muito poder, ele acha que toda vitória, tudo está no mérito dele. É por isso que Deus usa loucos, usa fracos, exatamente para ele ser glorificado e para ele não ser esquecido. Porque é uma tendência do homem esquecer de Deus quando tem poder. Então, essa guerra em específico aqui da Síria, o que aconteceu com toda certeza também foi isso. Provavelmente, provavelmente não, com certeza apareceu um exército celestial e os sírios saíram fugidos desesperadamente e deixaram tudo para trás. Além de comida, deixaram despojos de guerra para o povo de Samaria. Não por causa de Acabe, mas por causa que ainda não era tempo das 10 tribos deixarem de existir. Isso só foi acontecer lá em 722. Né? Aqui a gente está no ano mais ou menos 850. Né? Ainda faltava aí 100 e poucos anos para isso acontecer. Não por causa de Acabe, mas através do profeta. Né? E então, através de milagres, através do profeta, Deus salva muitos. Talvez Acabe não tenha sido salvo, provavelmente não.
Mas muitas pessoas que estavam no reino ali, que viram isso, provavelmente se converteram novamente a Deus, ao Deus verdadeiro. Né? Então Deus faz tudo dentro do tempo dele. Não por causa do profeta que falou. Não por causa do rei, não. Mas por causa dele. Está nos desígnios eternos dele. Então, para concluir aqui. No decorrer dessa lição, entendemos que precisamos ouvir mais os grandes profetas pregadores de Deus. Homens que tragam a palavra de profecia, e nós precisamos crer sem duvidar e murmurar. Apenas esperamos no Senhor, esperando no Senhor, e o resultado é que a resposta e a vitória chegará. Pois se foi Deus que falou, acontece. Ok, se foi Deus que falou, acontece, sem discussão. Mas só para finalizar discordando um pouquinho aqui, ouvi os grandes profetas pregadores de Deus. Primeiro que não existe profetas mais como antigamente. Com esse tom de profecia que existia como Eliseu aqui, não existe. Né? Que ele chegava para exortar reis, exortar nações, hoje não existe mais nesse tom. O que é um profeta? Eu já falei isso em mais 2 ou 3 oportunidades. Um profeta não é aquele que fala sobre coisas do futuro, não. Apesar de Eliseu ter falado uma coisa que ia acontecer no outro dia, de Elias ter feito várias profecias que aconteceram depois, 3 anos e meio depois, mas enfim, que duraram 3 anos e meio. Mas o profeta não é aquele que fala sobre coisas do futuro. O profeta é aquele que fala sobre, acusa o pecado, é aquele que fala sobre o juízo de Deus sobre aquele pecado que está sendo cometido e chama o povo ao conserto com Deus. O profeta ele tem essas 3 características. Se ele não tiver essas 3 características, não é um profeta de Deus. Ele pode falar sobre tudo do futuro e acontecer tudo. Meu irmão, amanhã você vai ganhar um carro. Ganhou. Meu irmão, semana que vem você vai acertar na Mega Sena. Acertou. Meu irmão, daqui 1 ano e meio você vai ter um filho. Não, mas minha mulher não pode. Você vai ter. Tem. Não necessariamente é um profeta de Deus, é um revelador. Profeta bíblico, profeta de Deus é aquele que acusa de pecado, fala do juízo de Deus sobre o pecado e chama ao conserto. Por isso que os profetas de Deus aqui, biblicamente falando, eles eram odiados, perseguidos por reis, perseguidos pelos poderosos. Hoje em dia os profetas são idolatrados, né? Os profetas que a gente conhece hoje dentro de igreja são idolatrados pelos poderosos, porque só fala coisa boa. Então, tomemos cuidado com essa ideia de profetas e pregadores de Deus. Homens que tragam a palavra de profecia e nós precisamos crer sem duvidar e murmurar. Cuidado. A gente não deve crer sem duvidar e sem murmurar de homens. A gente deve crer sem murmurar e sem duvidar da palavra de Deus, que é a Bíblia. Se o que este homem, eu só vou acreditar neste homem sem murmurar e sem duvidar, se o que ele falou tiver respaldo bíblico. Se não tiver, eu não acredito sem duvidar de jeito nenhum. Tem respaldo bíblico? Está na Bíblia? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque no caso de Eliseu, por isso que eu estou falando para vocês, era diferente. Eles não tinham as escrituras, eles não tinham a Bíblia do jeito que a gente tem. Então o profeta de Deus realmente era um alto-falante de Deus sobre a terra. O que ele falava era para ser seguido sem um pingo, sem uma vírgula a mais, nem a menos. Hoje isso é um pouco ou muito diferente. A gente tem a palavra de Deus. Se nenhum profeta mais se levantar sobre a terra, se ninguém mais te der uma profecia, uma profetada, uma revelação, não sei. Se você apenas se pautar na Bíblia, a tua vida vai de bem a melhor. Então, a tua vida pautada na Bíblia, a gente não precisa mais dessas profecias como o povo de antigamente precisava. Se Deus quiser mandar, bem. Mas observem, o crente que ele... Eu escutei isso uma vez de um pastor, na época eu fiquei meio assim, porque eu tinha acabado de escutar várias profecias sobre minha vida e as coisas estavam realmente acontecendo. Ele falou uma coisa que tempos depois, anos depois, eu realmente fiquei meio assim. E vi que tinha uma certa razão. Ele falou que crente que vive precisando de profecia, né, que precisando de ir atrás de profeta para escutar, eis que te digo, Deus está mandando te dizer isso, meu irmão, a chave de carro, não sei o que. Esse tipo de crente é crente fraco. Crente fraco. Porque o crente que realmente ele está firmado na rocha, é o crente que ele não precisa estar ouvindo todo dia um homem falar, porque ele escuta Deus falar todo dia através da leitura da Bíblia. Se Deus quiser mandar, ok. Se não, a gente não precisa mais desses Elias e desses Eliseus, né? Como o povo lá precisava. Existem profetas de Deus hoje, pregadores de Deus? Claro que existe. Mas a palavra ela é soberana sobre todos e sobre tudo. Mesmo que um anjo do céu
venha pregar um outro evangelho que ele seja considerado anátema. A gente vê isso em Gálatas. Então, quanto mais um homem. Então, tomemos cuidado. O óculos para julgar a profecia, o pregador, o profeta, a lente está aqui, ó, Bíblia Sagrada. Tudo que ele falar tem que estar aqui dentro. Não está aqui dentro, seja considerado anátema. Ok? Então, só para finalizar esse comentário aqui. Então, fique na paz, meus irmãos. Próxima lição, lição 12, já vai ser a penúltima lição. E no próximo trimestre, eu ainda não vou comentar sobre a lição, mas tem uma lição aí que vai ser uma bomba santa no nosso meio. A gente vai discutir temas aí, coisas que vão mexer com as bases de vocês. E nossa também, dos professores. Tá certo? Então, um forte abraço, fiquem na paz de Cristo e até a próxima lição.